Olá, vamos falar um pouco sobre o sistema complemento. Esse sistema, ele realiza uma ponte entre a imunidade inata e a adquirida. Ele é composto por mais de 30 proteínas que atuam em sequência. Uma proteína ativa a outra, que ativa a outra e assim por diante para defender o organismo. O sistema complemento ele é constituído por uma cascata enzimática, que ajuda na defesa contra infecções. Cascata porque lembra que uma proteína ativa a outra e assim vai ativando inúmeras proteínas? Pois é. Muitas dessas proteínas do sistema complemento, elas ocorrem no soro, como precursores enzimáticos inativos, os imógenos. Outros são encontrados nas superfícies celulares. As proteínas do sistema complemento possuem várias funções biológicas. Possuem muitas funções tanto na imunidade adquirida como na inata. Por exemplo, matam as bactérias diretamente, ajudam a destruir elas também, as bactérias, aderindo a elas e facilitando deste modo a sua identificação e ingestão por parte dos neutrófilos e dos macrófagos. Elas também atraem os macrófagos e os neutrófilos ao foco do problema. Neutralizam os vírus, ajudam as células imunológicas a lembrar os invasores específicos e estimula a formação de anticorpos, intensifica a eficácia desses anticorpos e também ajuda o organismo a eliminar as células mortas e os complexos imunológicos, que consistem de um anticorpo aderido a um antígeno. Existem 3 tipos de ativação do sistema complemento: clássica, alternativa e lectina. A ativação da via clássica pode ser de 2 tipos: dependente de anticorpos ou independente de anticorpos. Na versão que ela é dependente de anticorpos, ocorre quando o C1 interage com complexos antígeno IgM ou agregados antígeno IgG. Já quando independe dos anticorpos, ocorre quando os poliânios, por exemplo, a heparina, protamina, DNA e RNA das células apoptóticas, também quando reagem com bactérias gram-negativas ou proteína C reativa, que reagem diretamente com C1. Essa via é regulada pelo inibidor de C1, C1 e NH. Angioedema hereditário decorre de uma deficiência genética de C1 e NH. Via alternativa. Principal característica da via alternativa é a presença de fator D e fator B, e sua ativação sendo C3 hidrolisado no fluido, plasma. Fator B é o pré-ativador de C3, e fator D é a enzima que existe no organismo na forma ativada, que ao clivar com o fator B, forma o B maiúsculo e B minúsculo, BB. Prorbedina é uma das proteínas reguladoras da via alternativa, sendo sua principal função estabilizar a convertase de C3 e C5. A ativação da via alternativa ocorre quando componentes da superfície celular de micro-organismos, por exemplo, paredes celulares de leveduras, lipopolissacarídeo bacteriano, endotoxina, ou até Ig, por exemplo, fator nefrótico e IgA agregado, quebram pequenas quantidades do componente C3. Essa via é regulada por propedina, fator H e fator acelerador de degradação, CD55. A via lectina ela é independente dos anticorpos. Ocorre quando a MBL, lectina ligante à manose, uma proteína sérica, se liga a grupos de manose, frutose ou N-acetilglicosamina, na parede celular bacteriana, na parede de leveduras ou nos vírus. Essa via, por outro lado, lembra estrutural e funcionalmente a via clássica. As vias de ativação do complemento, a gente consegue ver aqui um esquema em que mostra as 3 vias e como decorrem as reações. Essas 3 vias de ativação, elas convergem para uma via comum, quando a C3 convertase cliva o componente C3 em C3A e C3B. A C é a sigla para o anticorpo, a G para antígeno, C1NH é o inibidor de C1.
MAC, ou MAC, é o complexo de ataque à membrana. MASP é a protease serina associada a MBL. MBL é a lectina ligante de manose. E a barra superior indica a ativação. Os componentes da via clássica costumam ser rotulados com C e um número, por exemplo, C1, C3, com base na ordem em que essas proteínas foram identificadas. Já na via alternativa, os componentes são geralmente classificados por letras, fator B, fator D ou por nome, por exemplo, a propopedina.